Oi, gente, estou aqui com a Débora, mais uma mulher extraordinária. Que prazer, que honra ter você aqui. E eu quero apresentar você, quero que as pessoas te conheçam, que você possa contar um pouquinho da mulher extraordinária que você é e quanto você pode ajudar outras mulheres também com a sua história de vida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Se apresenta. Tá certo. Meu nome é Débora, eu falo que eu sou uma filha muito amada de Deus, onde Deus assim, tem feito uma transformação incrível na minha vida. E eu acho que a conexão da gente vem dessa conversa que a gente teve. E eu sou mãe, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, eu sou casada com o amor da minha vida, eu falo assim, eu tô na transição de carreira, mas ainda faço a carreira, eu trabalho como real estate, que é na área de empréstimos bancários para financiamento de casas, eu faço isso um pouco mais de 7 anos, mas tenho começado a trabalhar com mentoria, como coach, eu fui formada em coach, eu já sou há 2 anos, e tenho trabalhado com mulheres também através da minha cura, né, que quando a gente é curada, a gente vai ajudando outras pessoas a se curarem. Então, é isso. Me fala um pouquinho sobre essa sua cura, né? Para curar outras mulheres. Que eu estou nesse processo, eu estou nesse momento. E é muito gostoso quando a gente começa a se limpar, a se curar. E a gente começa assim a sentir que a gente pode ajudar outras mulheres. Fala um pouquinho sobre esse seu... Vamos começar pela parte melhor, né? Porque assim, quando eu falo a minha cura, ele é um processo, né? Um processo que eu falo que nunca acaba. A gente está sempre crescendo, se curando de feridas que a gente nem sabia que existiam. Eu comecei minha transformação, meu processo de cura no meu 2º casamento, há poucos anos atrás. Meu marido chegou em casa e falou, acabou, Débora. Eu não quero mais estar casado com você. A gente estava 7 anos casado e eu já estava no meu 2º casamento. Então assim, quantas mulheres hoje já tiveram um casamento que não deu certo, que foi o meu caso, que é o pai da minha filha, da minha primeira filha, e andaram para frente, como se nada tivesse acontecido, que foi o meu caso. E aí eu fui para o meu 2º casamento, levando as mesmas dores, sabe, os mesmos traumas, e sem olhar para trás, o que estava acontecendo de errado, porque eu era muito assim, vítima, né? A Débora anterior era uma mulher que reclamava de todos, ela era uma pessoa que via, nossa, o defeito em todo mundo, menos nela. É o orgulho, era o ego, entende? Então, quando meu marido chegou na minha casa, assim, eu nunca esqueço, eu tinha acabado de chegar do Brasil, eu quero divórcio. E eu falei, como assim? Aquilo me tirou o chão, sabe? Não que eu não esperava, mas eu achei que ele nunca ia ter coragem de fazer aquilo. E ele criou a minha filha desde que ela tem 3 anos de idade, a gente tinha um filho. Então, meus filhos eram ainda pequenos, 6 e 12 anos. E eu sozinha com 2 filhos, e ele falou assim, eu vou te deixar. Saiu de casa. Eu não trabalhava na época. Ele trabalhava, a gente tinha um negócio muito cash, a gente tem business, a gente tem sido, desde que eu casei com ele há 15 anos, nós somos empreendedores. Então, assim, ele me deixou sem chão, sem dinheiro, sumiu. Sério. E ali foi onde eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí foi a primeira vez que eu olhei pra mim. Eu tinha uma intimidade com Deus, mas eu não vou falar que era uma intimidade assim, um relacionamento mesmo, sabe? Eu tinha aquela intimidade de necessidade. Entende? Que foi aí onde começou a minha transformação. E quando aconteceu isso, que ele falou assim, e saiu, eu falei, meu Deus, o que eu vou acontecer? O que eu vou fazer? Aí a primeira coisa que eu fiz realmente foi botar o meu joelho no chão e falar, Senhor, e eu olhei pra mim e falei, transforma-me, porque eu não sei, tipo, um casamento não deu certo, já estava no 2º casamento, eu acho que muita gente vai 3, 4 e às vezes não para olhar para a vida deles, entendeu? Para si próprio, né? Fala assim, eu preciso te transformar, tem alguma coisa em mim, não é sobre todo mundo. E aí, com isso, como era a Débora de fazer, tipo assim, já vim para esse país aqui com 18 anos de idade, eu tinha vindo para cá com 18 anos de idade, sem pai, sem mãe, sem tio, com um amigo do amigo. Então, assim, eu vim pra cá sozinha, cheguei aqui em Nova York, na GE, fiquei sem falar inglês. Assim, hoje eu nem lembro, assim, eu sei que eu peguei um táxi e fui pra pessoa, assim, que era amigo do meu amigo, e fiquei lá, e quando eu cheguei lá, ele falou assim, você tem 2 semanas pra... Então, assim, eu sempre me desenrolei muito, eu já trabalhei em tudo, trabalhei em faxina, eu trabalhei em tudo que você imaginar, de bartender. Então, assim, quando ele falou isso, eu sofri pelo fato, assim, nossa, eu vou ficar sozinha. Mas, na verdade, eu tinha aquela autossuficiência, né? Eu vou dar um jeito. Aí eu quis fazer com a minha mão. Eu tinha começado a faculdade de enfermagem, eu voltei para a faculdade de enfermagem. Mas eu tinha pedido ajuda a Deus.
E quando eu voltei para a faculdade, em um mês mais ou menos, Deus foi falando muito no meu coração, sabe? Assim, Débora, outra vez, você está confiando em você. Falou desse jeito mesmo, porque eu fui voltar a fazer faculdade. E os meus filhos estavam sofrendo muito, porque eu era uma mãe, eu não trabalhava, eu ficava com os meus filhos o tempo inteiro. Então, estava de repente, os filhos sem pai, a mãe agora estava ausente, foi para a faculdade, né? Porque agora eu tinha que sobreviver. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu vinha para New Jersey e olha só, eu não tenho família, eu moro em Long Island, então eu não tinha família lá. Eu tinha que vir para New Jersey para vir para a faculdade aqui em New Jersey para fazer enfermagem, onde os meus sogros moram, para poder fazer. E assim, super grata que eu tinha o apoio dos meus sogros, mas eu comecei a entender que eu estava confiando em mim, que toda a vida eu tinha sido sempre, deu uma coisa errada, eu vou fazer, sabe? E Deus começou o trabalho dele, de confiar nele. E aí Deus falou assim, larga tudo. Começa a pregar a palavra de Deus. Falou assim, meu Deus! Larga tudo, eu vou cuidar de você. E eu assim, mas como assim? Eu não tenho dinheiro. Eu não tinha nada, Dani. Eu não tinha $1. Eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos, uns quase 10 anos. Então assim, eu tinha, né? Eu falava inglês, eu falava espanhol. Eu falei, o que eu vou fazer? Só que eu tinha os meus filhos sem ajuda nenhuma perto. Meus 2 filhos iam para a escola, então eu não tinha quem levar para a escola, quem buscar. Eu tinha que achar um trabalho, e aí eu comecei a procurar. Para conciliar. Tudo. E assim, e um trabalho, se você vai começar no começo sem faculdade, ninguém vai te pagar para você cobrir um daycare, né? Assim, para alguém cuidar da criança. E eu moro na área muito americana, então assim, não tinha tipo aquela coisa de brasileiro se ajudar, porque eu nem conhecia brasileiro em Long Island. Aí, isso é uns 5, 6 anos atrás. E aí eu falei assim, agora. E aí foi assim, ele começou a falar e eu comecei a confiar, comecei a obedecer. Falei, ok, eu vou deixar essa faculdade, porque eu realmente vi que eu estava querendo fazer com a minha bolsa. E aí, quando eu deixei a faculdade, eu comecei a falar de Deus para as pessoas. Eu comecei a sentir essa vontade de ministrar a palavra de Deus. Eu estudava muito a palavra de Deus, mesmo que eu estava quebrada por dentro. E aí, nesse processo, e aí eu já cuidava do meu corpo, eu malhava, eu cuidava muito do meu corpo físico, da minha alimentação. E aí, na academia mesmo, eu nunca esqueço, 8 horas da noite, num sábado de noite, porque eu não tinha nada pra fazer, falei, eu vou malhar. Chego na academia, eu começo a conversar com a americana, e ela falou assim, o quê? Você tá precisando de trabalho, você fala esse monte de língua. E começou a falar um monte de coisa pra mim, e eu comecei a olhar pra ela assim, nossa, ela vê em mim coisa que eu não vejo. E foi assim que Deus foi me trabalhando, ela vê em mim coisas, ela tá vendo o meu valor, onde eu não via, porque eu falava, o que eu vou fazer? Eu chorava, eu era vítima, sabe? Eu era sofredora, e eu era viciada em ser sofredora. Nossa! Vítima. E aí ela falou, eu vou te ajudar. Assim, eu falo que foi Deus. Ela falou, eu vou te ajudar. Ela pegou, eu vou te ajudar. E assim, na segunda, isso foi no sábado, segunda-feira eu já tinha uma entrevista com o pai do bebê dela, que eles tinham um negócio na área de empréstimos financeiros para casas, para compra de casas, né? Só que eles trabalhavam mais para idosos. Aí ela, vou te dar um trabalho aqui, eu vou te ajudar, eu vou convencer ele. E eu, como assim? Fui lá sem nem saber, ganhando $15. Olha, pra você ver, Dani, me oferecendo $15, eu tava achando que aqueles $15 valia $1 milhão. Isso que é interessante, porque eu já tinha muitos anos de América, entendeu? E aí, quando eu sequei, eu falei com ele, ele aceitou, eu falei assim, ó, mas tem uma coisa, meus filhos, eles vão para a escola 9h15, às 3h15. Ele falou, tá tudo bem, você pode entrar às 10 e sair para pegar seus filhos. E o detalhe, quando as coisas são de Deus, assim, Deus quer mostrar que Ele faz assim, Ele é Deus de detalhes em mim. Detalhes, totalmente. A escola, eu podia caminhar para a escola das crianças. Que aí foi assim, meu marido, quando eu falei para meu marido conseguir um emprego, a gente já tava, ele, como assim? Aí ele começou a olhar, porque nem você acreditava. Exato. E aqueles $15, tipo assim, em 2 meses eu peguei lá mesmo. Eles começaram a ver coisas em mim que eu não via. Isso que, assim, muitas vezes nós mulheres não vemos o poder que a gente tem dentro da gente, que a gente carrega. Porque a gente está tão fragmentada nas nossas dores, no que as pessoas falam, no que a gente acha que a gente não pode. E então, assim, eu precisei de uma pessoa de fora ver tudo que eu tinha de precioso dentro de mim. E aí, comecei a trabalhar, em 2 meses eu estava com a minha licença, ela começou a falar, Débora, todo mundo só queria falar comigo naquele lugar, só que eu não tinha licença, e para você falar números, matemática, tudo isso de empréstimos financeiros para casa, você tem que ter licença. E aí aí eu juntei meu dinheirinho, assim, com muito suor, paguei, e o meu marido falou assim, aconteceu alguma coisa com essa mulher. A gente acabou voltando, a gente tem uma restauração de casamento com 4 meses de separação tão linda.
mas tão linda, que Deus, assim, maravilhoso, onde Ele foi transformado através da minha transformação, sabe? E o casamento, eu falo assim, muita gente, às vezes, assim, acha que voltar, e a gente teve, não foi uma coisa... Porque hoje em dia a opção é, acabou, vai cada um pro seu lado e, né? E assim, você escolher mudar, se curar para restaurar a tua casa, né? A tua vida. A vida dos meus filhos, né? Eu impactei assim. E as pessoas que viram, falaram assim, o que aconteceu com a Débora? Porque eu virei outra. Mas aí ele voltou para dentro de casa com 4 meses e Deus começou a transformar nós dois, né? Assim, toda a nossa casa com os nossos filhos, e as pessoas começaram a ver isso. E aquela menininha que não tinha trabalho, que começou com um trabalhinho de $15 a hora, foi de 15 a mais de $500 mil. Assim, para você ver como Deus faz as coisas, onde você nunca imaginava, do dia para noite. Para as pessoas era do dia para noite. Os improváveis. Exato, mas para mim, sabe, Dani, foram muitas noites de choro, estudando, de oração, de pedindo direção. Então eu aprendi a ter dependência do Senhor na minha vida. Então assim, e o lindo disso tudo é que Deus, eu já tinha um relacionamento assim, comecei a ter, Deus me curou assim no espírito, começou a trabalhar meu espírito, eu já cuidava da minha saúde física. Mas aí, a gente ficou uns 3 anos no nosso casamento, e quando eu me vi, eu estava tendo comportamentos, voltando àquele mesmo lugar. Olha para você ver o tanto que é importante a cura. Porque Deus foi me transformando, mas eu não estava sendo curada das minhas feridas emocionais de verdade. E é onde que muita gente se perde, assim, Deus é lindo, mas a gente tem que ter ação também, sabe? Exatamente. Concordo. E quando ele começou a curar, assim, em 2020, na pandemia, eu já estava botando o joelho de novo, falei assim, me cura, porque eu tô voltando àquela Débora com o coração cheio de coisas que não queria sentir. Uma mulher ingrata, uma mulher infeliz. Eu me vi num lugar assim, que eu estava ganhando muito dinheiro, muito, mas eu olhava para minha casa e eu não sentia felicidade. Eu olhava para os meus filhos, eu sentia que eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu estava vazia por dentro, sabe? E é sério falar isso, porque quantas de nós, sabe, assim, eu sentia que eu tinha um marido lindo, a família linda, filhos saudáveis, tudo para agradecer, uma carreira assim que prosperava sem eu fazer nada, porque tudo fluía, mas eu estava destruída. E aí eu fui começar a olhar para dentro das minhas emoções, para minha mente. E foi onde Deus, assim, realmente começou uma cura. Nossa. Uma cura, assim, uma cura muito grande que tem transformado a minha casa de verdade, assim, numa amplitude muito maior do que um dia eu podia imaginar. Eu acredito, porque só ele pode fazer. Exato. Não tem outro, não existe outro. Não. Porque eu sou essa mulher extraordinária. Eu posso dizer que eu vejo que Deus ele vai mostrar a nossa real identidade, né? Que a gente não se engana pelo que as pessoas falam, mas a gente vai conhecendo quem nós somos em Deus. E isso é muito lindo ouvir isso de você. E é muito, muito bom saber que Deus ele faz, né, milagres. E eu queria muito que você me falasse por que você se sente essa mulher extraordinária. Como que você hoje, o que você falaria para ajudar outras mulheres a se sentir extraordinária depois de todo esse processo que você passou de cura? Que a mulher ela é única, você é única. Eu sou única e eu acho que essa singularidade é o nosso poder, sabe? Não tem outra Débora como eu que vai fazer da forma que eu faço. Não tem outra com a mesma experiência. Uma menina que, assim, eu olho para minha vida, que eu não tinha muitas recordações do meu passado, não tinha, mas que foi abusada, né? Assim, emocionalmente, fisicamente, sexualmente. E por conta disso, como muitas pessoas que hoje eu converso e trabalho com mulheres, têm sabotado o seu casamento, seus relacionamentos, entendeu? Não só com os esposos, com os filhos, olha, eu falo assim, com pessoas que você ama, porque todo ferido ele fere. E eu era ferida e eu feri muita gente que eu amei, entendeu? Assim, então, assim, eu acho muito importante a gente saber que você é única, que a sua história é única, que você nunca pode ter vergonha dela. Porque a minha história... Eu acho que a minha vulnerabilidade é a minha força de ajudar outras mulheres, porque tantas como eu destruíram seu casamento. Eu não tenho vergonha de falar, eu estou no meu 2º casamento, mas eu sei que esse foi restaurado. Eu sei que a minha casa, sabe, assim, eu sei que a minha família, meus filhos, meu filho tinha notas baixas, assim, olha para você ver o poder da restauração de uma família. Meus filhos as pessoas falavam que ele não tinha foco, que não sei o que na escola, para olhar se estava tudo bem, que as notas na escola não eram boas. Mas sabe qual era o problema, Dani? Era eu. Nossa.
porque a mulher, ela é o pilar da casa. E muitas vezes a gente esquece. A gente trabalha, que foi onde Deus foi me curar em 2020, porque eu estava viciada no fazer. Eu tinha que trabalhar o tempo inteiro, porque o dinheiro, e não é sobre o dinheiro, porque o meu marido, a gente comprou outros negócios, investiu o dinheiro da gente, mas eu tinha que fazer porque eu queria mostrar que eu podia, sabe? E Deus foi me trabalhando para ser uma esposa, foi me tirando, eu estava muito no meu masculino, por dores, sabe? Na minha energia masculina, por dores emocionais do meu pai. Então, assim, Ele foi trabalhando toda a minha casa. Meu filho hoje, olha, as notas dele são excelentes. O menino, ele está no 8th grade, né? Na 8ª série, que eu acho que fala. E até 7th grade ele struggle. A gente pagava comum, a gente pagava tutor, como é que fala tutor em português? Professor de né? Reforço, aula de reforço. Então a gente dava tudo. Mas por isso que eu falo que quando a cura vem do Senhor e você se permite ser curado, olhar para suas feridas, que às vezes não é fácil, mas assim, você realmente transforma, a mulher ela tem um poder de transformar uma casa, ela é o termostato. E assim, Deus falou muito, sabe, sobre isso, que onde a gente mais é ferida é onde Ele mais vai nos curar e nos usar. E eu comecei assim, com esse ministério muito assim, sabe, mulher, ora pela tua família, ora pelos teus filhos, ora pela tua casa, sabe, senta, não só lê a palavra do Senhor, mas cala as vozes da tua mente, sabe, respira. Eu falo assim, medita, não só na palavra do Senhor, mas fecha os olhos, aprende a escutar do Senhor quem você é, porque não existe duas suas, sabe? Então, assim, é muito importante a gente cuidar do corpo, da mente e do espírito, porque eu cuidava do corpo, cuidava do espírito, mas eu não cuidava da minha mente, as minhas emoções eram... A verdadeira união faz a força, sem os três você não consegue caminhar. Sim. Não tem como. Assim, sabe? Eu vivi muito isso, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a mulher, ela tem um poder sobrenatural, não só na rua, mas sim na casa dela, porque o que adianta você governar o mundo se você não governa a sua própria casa? Então, assim, minha grande sabedoria, minha grande lição de vida tem sido ser esposa. E é uma mudança que vem de dentro para fora, né? Que a gente consegue exalar, assim. Não é fácil. Não é fácil, né? Porque assim, uma mulher que costumava, que foi ganhando, e não ganha aquele espaço. E aí Deus começou, aí as minhas amigas, que 10, 20 anos, falou, Débora, o que é que você fez? Porque eu quero. Aí eu falei, eu fiz o coaching pra mim, porque eu queria entender mais aquilo, tudo que eu estava vivendo. Eu falei, então vou começar a ajudar vocês. Aí eu fui começando, tive amigas que estavam separadas, assim, uma amiga que estava separada há 2 anos, casamento separado, destruído, voltaram. Então assim, eu entendi, eu falei, entendi, Senhor. Eu entendi que a família é um projeto de Deus e a gente tem um poder. E nunca nada está destruído. Quem dá a última palavra sempre é o Senhor. E que bom que o Senhor transformou a sua vida. Obrigada por passar isso para as outras mulheres, por ser essa mulher extraordinária, por fazer parte desse projeto. Te agradeço do fundo do meu coração. Posso te dar um abraço? Eu quero um Muito abraço, obrigada. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Que você continue inspirando, ajudando. Tá bom? De verdade. Obrigada por você. Nada.